existe toda uma gama de alterações bucais que a gente considera como lesão. Eu acho que tem que se especializar e não só um curso de final de semana. É complexo. Nós sempre brincamos que a área ali da estética, dos injetáveis, é a área mais chique, né? É o classe A do congresso, onde tem os maiores estandes. Hoje o tema é muito importante, nós vamos falar sobre a odontologia relacionada aqui à dermatologia, falando sobre lesões, harmonização facial e responsabilidade profissional. E para isso hoje nós temos aqui duas convidadas que vão compartilhar conosco aqui de todas essas informações, que é a doutora Marília, que é dentista, compartilha comigo a especialidade de estomatologia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Kellen. É um prazer estar aqui e falar sobre temas tão importantes aí para a nossa profissão. E temos também aqui a doutora médica dermatologista, que está aí entre as mais competentes da cidade de Uberlândia, Isso né? que é amiga. E seja muito bem-vinda, doutora Maria Cristina Mesquita. Obrigada, Kelly, pela oportunidade de estar aqui. Adorei poder ter essa abertura para falarmos, né, sobre os procedimentos estéticos e respeito muito, minha dentista também. É um privilégio. E a gente sempre discute, né, um pouquinho antes de qualquer procedimento lá na Biclinic. Então, agradeço muito. Eu sou a doutora Kellen, sou estomatologista, gestora da Biclinic e hoje nós vamos conversar sobre responsabilidade e multidisciplinaridade. Se você é profissional da saúde ou se interessa por esse assunto, aproveita para se inscrever no canal e compartilhar este episódio. A informação técnica de qualidade é muito importante para a área da saúde e para contribuir com esses assuntos é que nós estamos aqui. Doutora Maria Cristina, eu te conheço há um bom tempo e sou fã, como eu disse aqui, né, da sua competência, de tudo que você tem feito aí pela medicina e pela dermatologia, mas eu creio que seria muito importante se você pudesse contar para nós como que você escolheu aí a medicina e como que você escolheu essa especialidade. Bom, a medicina, eu nasci, o meu pai, desde pequenininha, apresentava para os amigos, essa é minha filha, ela vai ser médica. Desde que eu me entendo por gente. Antigamente, tinha que ter um médico na família, como eu era mais velha. E quando chegou o vestibular, eu gostava muito de arquitetura também. Eu gostava de desenho, E aí eu fiquei muito em dúvida, medicina porque meu pai quer ou arquitetura porque eu gosto? E aí, na hora de fazer a inscrição, bateu a medicina. Então, assim, eu não consegui prestar para arquitetura. Parece que medicina eu brincava de médica. Eu tinha um hospital montado com as minhas irmãs, coitadas. Então, minha brincadeira de criança ou era ser ginecologista, que eu fazia o parto das bonecas, ou eu era cabeleireira. Na época, tinha aqueles coques que desfiava, então eu montava meu salão. Por isso que a gente só te vê bem arrumada. Gente, eu tinha facilidade de trabalhar com as mãos. E aí eu comecei a fazer unha, aprender bobs, que antigamente existia bobs na tia, mãe. Então eu gostava dessa parte e a medicina, isso estava dentro de mim. E me sinto super realizada. A dermatologia veio, mas no final do curso eu entrei pensando em fazer gineco. Como eu tinha isso na minha cabeça, o primeiro parto, eu falei, isso não é de Deus, isso é uma falta de respeito com o ser humano. Os partos que eu assistia, eu morria de dó. Normal. Não, vou fazer pediatria. Aí passei pelo estágio de pediatria, as crianças sofriam. Mas por que nasce criança para sofrer? Não dou conta de fazer. E aí veio a opção da dermatologia. Quando eu passei pelo estágio de dermatologia, me encontrei e na minha época a dermatologia era só doença. Tá? Era só a parte de doença. Então, a grande dificuldade foi, não existe dermatologia aqui, casei no 4º ano de medicina, eu teria que ir para fora. E aí, eu tive muito apoio do meu esposo, que ele falou, você vai fazer o que você quer.
E aí eu consegui me colocar no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Era um serviço de referência, então a minha base de dermatologia era muito, muito boa. E como ele estava aqui, já tinha entrado na universidade como docente, terminando a residência, eu vim para Uberlândia em 1987. Então, a partir daí, montei o consultório e estou aqui. Eu sempre fui meio inquieta, sempre quis o melhor, então sempre com um olhar para o outro, sempre procurando alguma coisa que eu pudesse melhorar a clínica, os resultados. Comecei a investir em laser quando entrou no Brasil, e aí tem toda essa trajetória até hoje. E você, doutora Marília, que é dentista e optou por uma área da odontologia que são poucos os dentistas que fazem essa opção pela estomatologia. Conta para nós como que foi essa sua decisão de fazer essa especialidade, como que você escolheu seguir aí por esses caminhos tão desconhecidos? Bom, eu quando entro na faculdade de odontologia, apesar das pessoas que me conhecem hoje viverem me perguntando se eu queria ter feito medicina, a resposta é sempre não, né? Quando eu entrei na odontologia, foi o lugar onde eu me encontrei mesmo, né? Foi a profissão que eu escolhi para minha vida e onde eu vi a oportunidade de exercer o meu propósito, que é cuidar de pessoas da maneira que eu faço melhor. Então, foi dentro da odontologia. Só que logo no início do curso, quando eu tive as matérias básicas, ali eu já tinha uma paixão maior mesmo do que por algumas disciplinas mais técnicas. Por exemplo, prótese dentária, não era muito a minha praia. Mas quando eu ia para aula de patologia oral, quando eu ia para aula de estomatologia, quando eu ia para imunologia, lá era onde eu me sentia bem, onde eu me encontrava e onde despertava aquela vontade de seguir por esse caminho. E realmente, dentro da odontologia, a maioria das pessoas partem para especialidades mais técnicas, né? Não que não tenham ciência, tem muita, mas são mais técnicas, são mais objetivas, né? A dentística, que são as restaurações, a endo, que é o canal, a ortodontia, que a gente conhece muito bem, que são os aparelhos ortodônticos, mas pouquíssimas pessoas vão para a estomatologia. Porque ela está lá na área básica, que não é geralmente a paixão dos estudantes. E aí, quando eu decido, então, que eu queria estomatologia, veio junto também a paixão pela oncologia, que é algo que eu sempre gostei muito de estudar. Não tinha onde fazer, né? Em Uberlândia também não tinha... Na verdade, tinham pouquíssimas especializações de estomatologia no Brasil. E aí, eu decido prestar, então, a prova de residência, né? Na verdade, eu chamava residência em câncer bucal, no AC Camargo Cancer Center, em São Paulo. Passo nessa prova muito novinha, eu tinha 20 anos, e aí vou eu mudar para São Paulo para enfrentar uma residência em moldes de residência médica mesmo, que foi a minha grande escola dentro da estomatologia, foi o AC Camargo mesmo. E aí volto para Uberlândia trazendo essa experiência, mas sem campo para atuar, entendeu? Então foi uma mudança mesmo de mentalidade junto aos colegas, junto aos médicos, de que a especialidade poderia sim contribuir, né, dentro do trabalho multidisciplinar para o tratamento dos pacientes. E para conseguir isso, foi necessário aí continuar estudando, e aí veio o mestrado, veio o doutorado, veio especialização em odontologia hospitalar, e hoje, né, já são aí 20 anos trabalhando na área, e navegando por todos os cenários que ela nos proporciona, né? Porque hoje eu atuo tanto no consultório particular, na biclínica, junto com você, quanto nas clínicas de oncologia, né? Atendendo em ambulatórios pacientes oncológicos, quanto no hospital, atendendo pacientes hospitalizados. Então, eu acho que a estomatologia, ela me completa e ela vem na minha vida justamente para me dar essa versatilidade, para eu poder enxergar esse paciente de forma integral, né? E fazer aquilo que eu tanto quis, que foi cuidar de pessoas. E dentro dessa minha escolha também, né? Como você é da estomatologia, eu sempre gosto de contar que meu pai, há 28 anos atrás, quando eu formei, e falei para ele que eu queria fazer essa área de patologia e estomatologia, ele falou para mim, que é isso? Ninguém nunca ouviu falar, vai ganhar dinheiro, vai fazer outra coisa, implante, orto, né? E aí eu brinquei com ele esses dias, falei, pai, olha, 28 anos, até hoje o povo não sabe o que é. Não sabe o que Uma hora alguém vai saber o que é esse negócio, né, de estomatologia.
que, na minha opinião, como você disse, na graduação, acho que um bom professor, ele estimula você, né? Ele te dá, assim, um desejo de saber bem aquilo e de aprender. E nós tivemos excelentes professores, né? De estomatologia, de patologia. E que eu, assim, eu fui muito apaixonada na graduação. Eu lembro do professor Ivan, que era professor de patologia. Quando eu estava no período dele, ele me pedia para dar aula para minha turma. Eu falei, mas como que eu vou dar aula para minha turma se eu nem me formei, né? Mas a gente ter essa paixão, né? Esse desejo de aprender mais. E eu vejo a estomatologia como uma área que todo dentista, né, deveria saber. Porque é a área de diagnóstico. Como que você vai tratar o que for hoje na cavidade bucal se você não sabe diagnóstico? Então, hoje o nosso grande trabalho, né, nós temos aí uma rede social, que nós vamos falar já dela, é mostrar para o dentista e para o paciente a importância hoje do diagnóstico para que a gente possa conduzir, né, dentro da odontologia. Não, só um minutinho. A dermatologia é mais ou menos a mesma coisa, Kellen. Né, você imagina, entrou estética, hoje a maioria das pessoas não querem nem saber de patologia, de nada, eles já começam na estética, né, só estética. Então, da mesma forma, eu acho que se completa, eu acho que conhecer, né, é muito importante, o conhecimento das patologias, o que pode gerar, isso dá uma base muito grande. Tá tendo uma inversão aí dos valores, né? Quando a gente pensa nisso, né, Maria Cristina, e eu gosto sempre de falar que você vê uma patologia e como você com uma formação mais antiga aí de quase 30 anos, a gente tinha muito esses limites também da ética na nossa época, né? De saber assim, até onde o dentista vai e onde começa o papel do médico, né? Eu e a Marília, a gente atende muitos pacientes em conjunto e principalmente pacientes ali com doenças imunológicas, nós fazemos o diagnóstico, muitas vezes a doença começa pela boca, e aí nós sabemos, até aqui é conosco, agora o tratamento, a condução, aí vai ser o dermato que vai entrar aí com o corticoide, vai ser o reumato que vai entrar com o imunomodulador, e a gente não fica se atrevendo, né, a entrar dentro aí das especialidades, né, e daquilo que cada um tem o seu papel. Hoje já não existe muito isso, né? Hoje as pessoas estão se aventurando muito. Eu acho que quem sofre é o paciente por não ter uma pessoa capacitada ao lado dele naquela especialidade, né? Eu acho que o que está havendo aí de inversão de valores dentro mesmo, né, do cenário aí da saúde, do cuidado ao paciente, é que todo mundo repete muito aquela frase, que o cuidado ele está centrado no paciente, o cuidado integral aí. Mas esse cuidado integral, ele não é algo simples de ser realizado com excelência, e ele depende do conhecimento de várias áreas. Então, a multidisciplinaridade, que é algo que a gente traz aqui hoje para discutir, ela é fundamental. Só que trabalhar em equipe é difícil, né? Hoje em dia, a gente saber conduzir junto e trazer o melhor para esse paciente, e o paciente também ter essa consciência, porque às vezes ele não tem. Né? Ele acha que só uma pessoa que vai cuidar dele, ou ele acha, muitas vezes a gente escuta isso no consultório, nunca imaginei que seria o dentista que vai ficar comigo, né? Por que não é o médico? Ou acham que a gente é médico, até a gente contar o contrário. Então, eu acho que esse olhar para a multidisciplinaridade dentro daquilo que ela realmente que tem limites entre as especialidades, mas que juntas, aí sim, a gente vai levar esse cuidado integral para o paciente, é a chave. E às vezes muito se fala, mas na prática a gente sabe que não acontece. Que é o que eu ia te perguntar agora, né? Você, com toda essa sua experiência na área médica, existiu uma quebra aí de paradigma também para que o profissional tenha essa abertura, né? Tanto o médico quanto o dentista, para que ele possa ser mais acessível. Porque para trabalhar multidisciplinar, nós temos que conversar entre nós, né, os profissionais. E por muitos anos eu brincava que médico era Deus, né? Ele estava lá fechado no pedestal dele. E se você sugerisse ou discutisse alguma coisa de medicação, de conduta, você acredita que isso tem mudado, né? Porque com certeza você já passou por tudo isso. Eu tenho uma experiência importante. Quando eu comecei meu curso de dermatologia, né, minha especialização em dermatologia, eu era muito curiosa para saber o que os esteticistas faziam, que na década de 80 era
que o creme da Helena Rubinstein tirava as rugas. Eu falava, gente, o que as esteticistas faziam? Entrei no HC e lá era proibido falar ou fazer qualquer procedimento ou qualquer creme que eles falavam. Creme hidratante não tira ruga. Creme hidratante faz isso. E a mídia falava que fazia. Então, o que eu fiz? Eu me matriculei escondido no curso de estética. Então, eu saía do hospital e ia fazer um curso de esteticista. Ninguém sabia que eu era médica. Eu ia captando o que se fazia. Aí mandaram eu decorar aquela lista de produtos de creme para passar. Eu decorava tudo. Ninguém sabia. E muito curioso, que é uma amiga até hoje, que ela chegava sempre atrasada com a pastinha de segredo, chegava, abria assim escondido de todo mundo, tá? E eu falava, gente, mas que moça estranha. E aí, tempos depois, eu encontrei no hospital lá do HC. O que você está fazendo aqui? Eu falei, e você? Ela falou, não, eu sou R3 cirurgia plástica e você? Sou R1 de dermato. Então, nasceu aquilo sim, nasceu aquilo para sabermos o que era. Então, eu nunca tive esse preconceito, muito pelo contrário, eu acho que a gente se completa. Eu acho que eu fui uma das primeiras, quando voltei, trabalhar junto com uma esteticista, que eu acho que é importante, né, na conduta de tudo isso. Então, eu não tenho esse preconceito, não, muito pelo contrário, eu sou muito rígida. Eu estou na dermatologia, eu não entro na angiologia, apesar de eu ter laser para vasos, eu não entro na ginecologia, apesar de ter aparelhos para ginecologia. Então, eu vou fazer o que eu sei e que eu sei fazer bem. Eu não vou por nada. Dinheiro não compra. Comprar produto mais barato para me ter lucro, não. Eu vou no que é melhor. O que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. Eu acho que essa é a lei, a melhor. Só um parêntese sobre essa questão aí do médico que está no pedestal. Eu acho que sim, durante muitos anos ele foi colocado nesse pedestal, onde as outras especialidades, não, as outras profissões não médicas, a gente tinha sim um receio de chegar. Mas eu acho que até foi algo que veio da minha experiência pessoal mesmo. Foi perceber lá na residência, a gente tinha chefes muito rígidos, né? E eles falavam, se você vai discutir com o médico, então vá sabendo aquilo que você vai discutir. Então, estude aquilo que você quer perguntar. Não chegue lá com uma pergunta vazia, porque de fato ele não vai te olhar, né? Se for respeito. Assim. Ele não vai te olhar com respeito. Então, foi quando veio a virada mesmo de consciência de que sim, eu precisava saber de muita coisa, eu precisava saber de tudo, para poder mostrar aonde entrava o diferencial do meu trabalho, aonde eu ia poder colaborar com uma discussão correta. Então, isso foi algo que eu levei para a vida e que quando eu estou dentro da aula, né, dando aula para odontologia, por exemplo, e os meninos lá naquela fase de aprender prescrição, né, a gente está dando aula de hipertensão. A maioria das alunas estão com aquela cara de para que vai servir isso na minha vida? Para que eu vou aprender a saber como é que afere pressão? E aí eu falo, olha, cuidado, isso aqui é o mais importante, porque é a saúde do seu paciente. E quando você for discutir com o cardiologista, se você mandar um encaminhamento, só perguntando se você pode ou não usar vasoconstritor, ele não vai te responder, porque para ele isso não quer dizer nada. Para o médico, não quer dizer nada. Posso anestesiar com vasoconstritor? Vai falar, uai, quem sabe da anestesia é você. Agora, a pergunta que tem que ser feita não é essa. O meu paciente é cardiopata, ele toma tais medicações, e aí eu sei do problema dele, eu quero saber como que tá nesse momento. Então, eu acho que a multidisciplinaridade, ela é fortalecida e ela cresce quando a gente tem essa discussão de qualidade. E aí, cada um tem que fazer a sua parte muito bem. Então, o respeito, ele existe, né? Cada um é responsável por aquilo que lhe compete mesmo, e quem ganha é o paciente. Então, eu acho que tem muito disso, né? Às vezes as pessoas desinformadas querem avançar para áreas que não são delas e o resultado não vai ser bom, né? Então, faço aquilo que eu sei fazer, que eu estudei para fazer e faço bem feito. E hoje eu sei que é um privilégio para nós, igual você, né? Que é uma parceira nossa e que a gente está sempre discutindo e encaminhando os pacientes.
de poder conversar sobre um caso clínico, sobre condução, né, sobre aquilo que a gente já fez, porque muitas das lesões manifestam primeiro na boca, e algumas têm manifestação bucal e também, né, na pele. Então, existe essa interação, né, com a dermatologia, com a reumatologia, com a oncologia, e para nós é o que a Marília e você falaram. O paciente ganha muito, né, quando a gente tem essa interação multidisciplinar. Ninguém é dono da verdade. E pode ser que, assim, pode ser não sempre a gente aprende com o outro. Pequenas coisas a gente está sempre somando, né, interagindo as especialidades, porque tem uma outra visão. Né? Então, assim, você juntando, você ganha muito. Marília, falando então um pouco sobre essas lesões orais e como muitas vezes o paciente ele tem uma ferida na boca ou ele tem alguma lesão, quando é que ele tem que se preocupar aí com essa lesão? Que sinal que chama atenção aí quando a gente pensa nessas lesões? Bom, primeiramente vamos começar falando do que são lesões orais, né? Às vezes, no senso comum, as pessoas acham que lesão oral vai ser só ferida. E, na verdade, não, né? As lesões orais, elas têm uma gama muito grande e vão desde mancha, pinta, né? Mudança de coloração. Sensibilidade, né? Placa, que é quando a gente tenta destacar e não sai. As vesículas, que são as bolhas, e as feridas, né, propriamente ditas, que são as aftoides, aí, que são as mais comuns, mas existe toda uma gama de alterações bucais que a gente considera como lesão. E quando que eu tenho que procurar, né, o dentista para uma avaliação, ou um médico para uma avaliação, quando essa lesão, ela não cicatriza ali entre 14 dias para frente. Então, a gente tem aí esse marco, né, digamos assim, de que essa lesão ela precisa cicatrizar em 2 semanas, né, invariavelmente, e que se isso não acontece, é necessário uma avaliação especializada. E lembrar que, às vezes, essas lesões, essas alterações bucais, nem sempre elas vão doer. E a gente também tem dentro do senso comum do que aquilo que não dói, eu não preciso me preocupar. E principalmente quando a gente fala de câncer de boca, é o contrário, né? Então, se eu tenho uma lesão na cavidade oral que não cicatriza, que não dói, que está ali persistindo por muito tempo, a gente precisa, sim, procurar o atendimento. E isso vai fazer uma diferença enorme no prognóstico desse paciente, ou seja, no resultado dele, né? Quanto mais cedo eu vou ao dentista e procuro entender o que eu tenho, melhor vai ser o tratamento, melhor vai ser os resultados daquele diagnóstico. Então, essa conscientização, ela é uma luta, eu falo, né? É uma bandeira que nós estomatologistas levantamos, porque olhar a boca, fazer autoexame não é algo, né, que a população sabe, não acha que nem é necessário. Muitas pessoas não conhecem a própria língua, né? Então, chega muito no consultório, quando a pessoa realmente resolve olhar a língua, ela descobre um monte de coisa e vai lá achando que está com lesões e não está. Então, eu acho que essa educação sobre o que é normal e o que não é, o hábito de se examinar e principalmente perceber, né, de que, olha, isso aqui tá aqui, não tava, e não cicatrizou, não sumiu, pedir ajuda, né? Então, isso é o mais importante. Perfeito. E, doutora Maria Cristina, existem alguns fatores de risco que podem fazer com que essa lesão, né, venha a ser maligna? Quais são esses fatores mais importantes? Bom, a observação clínica é importante, né, de uma lesão benigna, de uma lesão maligna, e às vezes a gente nem detecta isso a olho nu, tem que biopsiar, porque são alterações celulares, né, e também a profundidade dessa lesão. Não é fácil, mas é igual as lesões benignas, geralmente com tratamento elas tendem a desaparecer em torno de 15 dias, mais ou menos. Agora, as malignas, elas persistem, e alguns tumores, nódulos, alguma coisa, quando você percebe, muitas vezes você tem que biopsiar. Acho que na estomatologia, a estomatologia, né, é a mesma coisa, né? Então, realmente, às vezes, a biópsia, ela vem como um passo nesse processo diagnóstico, e um passo extremamente importante. E também, eu acho que
para a gente chegar no diagnóstico, a escuta desse paciente ativa, né, na anamnese, para identificação dos possíveis fatores de risco que levaram aquela lesão estar ali. Dentro do câncer de boca, né, a gente tem aí o álcool, o tabaco, né, e a infecção pelo HPV como sendo os principais fatores de risco, e isso a gente vai colher à medida que eu escuto o meu paciente, né, no momento da história clínica dele ali. Então, é uma união mesmo de etapas para a gente conseguir a decisão diagnóstica desse paciente. Sobre esses fatores de risco, eu creio que tem 2 que são importantes da gente incluir, né? Que é a má higiene oral, que nós vemos muito relacionado ao câncer de boca, e também o trauma, que é aquela mordida ali que fica, né, mordendo a língua, mordendo a bochecha. Quando a gente vai para a literatura, né, científica e pesquisa sobre qual é essa influência da má higiene oral e do trauma no câncer de boca, a gente vê que eles estão ali como fatores de risco mais secundários, digamos assim, né? Mas sim, eles sozinhos em algumas situações, principalmente quando esse paciente ele tem ali já algum... Aí a gente entra numa predisposição, a gente já entra num lado muito científico, mas ele teria algum errinho genético, isso vai favorecer, né? Principalmente o trauma crônico, ele é sim predisponente de câncer de boca dentro de um contexto imunológico, digamos assim, muito específico. Mas é importante a gente ter essa consciência, né? Então, sim, a higiene oral, ela vai te salvar de várias coisas, não só, né, do câncer bucal. Eu acho que antes disso vem periodontite, vem outras coisas que são danosas também para o paciente. E o trauma crônico, as próteses mal adaptadas, mordiscar, enfim. Né? Esses hábitos parafuncionais aí, eles podem, sim, levar a lesões que têm um potencial maligno. Perfeito. Agora nós queremos tratar desse assunto que muitas vezes é falado, discutido, que é sobre o início aí das autorizações, né, dos conselhos federais, que outros profissionais também possam fazer harmonização facial. E antes era um procedimento que até pouco tempo era restrito à classe médica. Como que vocês, né, médicos, dermatologistas, têm visto essa abertura aí da realização desses procedimentos e como que isso tem refletido aí no dia a dia lá na sua clínica? Bom, acho que tem espaço, né? A única restrição que eu vejo é que hoje a indústria quer vender, tá? Como CRM, CRO e outras entidades, né, da fisioterapia, esteticista, biomédicos, eles lutam para isso, e muitos hoje entram na faculdade para fazer, vou fazer biomedicina para fazer, mas sem um preparo anatômico. Olha, é tão complexo isso. Eu já fiz, se não me engano, 4 ou 5 cursos de dissecação em cadáver vivo. Cada vez que eu vejo uma anatomia diferente, eu aprendo alguma coisa, isso alerta um pouco, sabe? Mas não é só você enfiar uma agulha e você injetar um produto. Ali embaixo tem muitas coisas, tem nervos, vasos, artérias. É muito perigoso. Não? Às vezes você fala assim, gente, a gente está pisando num terreno minado. E muitas pessoas não têm essa noção. Tá? Então, assim, a minha restrição é o conhecimento adequado da anatomia. Eu vejo que muitas especialidades não têm isso. A odonto, ela foca muito nessa parte de cavidade oral. A anatomia, ela existe, ela ficou lá no primeiro, mas eu acho que se for para essa área, eu acho que tem que se especializar e não só um curso de final de semana. É complexo, porque a visão é diferente. É muito diferente, sabe? E hoje virou moda. Às vezes você não vai achar mais dentista, como você não vai achar mais dermatologista. Não tem mais raiz. Não tem mais raiz, porque você vai no dentista e fala assim, vamos fazer um botox? Vamos fazer um preenchimento? Você não quer fazer a boca? E a mesma coisa o dermatologista. Às vezes vai por uma coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, assim, eu vejo o limite
Acho que tem que ter um limite de conscientização, as pessoas têm que estar preparadas, porque se alguma coisa acontecer, o profissional ele não vai saber cuidar dessa complicação, ou muitas vezes não sabe detectar precocemente o que não está legal. Vai complicar. E às vezes se deixar levar pela mídia, tá? Ou pelo próprio paciente, com excessos de produtos. É muito complexo. Hoje a gente está vendo uma coisa muito feia. Eu acho que está tendo mais desarmonização do que harmonização. Com certeza. Não é? Isso Acho que mesmo. vocês devem encontrar muito isso em consultório. A Marília, que está aí na frente do diagnóstico, começamos a ser surpreendidos aí, né? Por algumas lesões pós-procedimentos. Pós-procedimento. A gente vê o aumento, né, desses pacientes que estão chegando no consultório com alterações que eles, num primeiro momento, não relacionam a ter feito o procedimento estético e que a lesão é ali, né, em decorrência de procedimentos que foram realizados ali de harmonização facial. O mais comum que chega para nós, doutora, são os granulomas, né? Eu acho que, igual você falou, do excesso de material, ou às vezes da infiltração desse material num plano não adequado, e aí ele vai encapsular e isso vai dar problema. E vem muito no que foi falado da falta de conhecimento anatômico, da falta de conhecimento sistêmico, né? Porque frente à complicação eu tenho que saber o que fazer. Então, eu já vi muito no hospital, às vezes, chegar pacientes com hematomas severos, né? Traumas grandes pós-procedimento estético, e na maioria das vezes o profissional responsável não está lá do lado para poder ajudar naquele momento, sabe? Isso é algo que o próprio paciente até se sente mesmo abandonado, porque na hora que apertou, não, aquela pessoa não está ali, que foi em quem ele depositou a confiança, e às vezes ele vai ter más notícias naquele momento, onde ele também às vezes não foi corretamente informado. Eu falo que a área da estética, para mim, é uma área desafiadora. Eu acho que é uma das áreas onde o profissional precisa ter o maior cuidado com a explicação para o paciente, dos prós, dos contras, das complicações, ter as autorizações corretas, porque sim, quando acontece errado, a responsabilidade ali em cima é muito grande, né? A gente tem responsabilidade civil em jogo, né? Civil, profissional, enfim. Então, eu acho que realmente, se a gente não começar a limitar ou regulamentar melhor, não impedindo outras especialidades de fazer, mas exigindo um conhecimento adequado, essas complicações vão continuar acontecendo. Então, os granulomas, como eu falei, são as principais lesões que têm chegado no consultório como intercorrências pós-procedimento, mas também, às vezes, chegam parestesias, chega a aplicação de substâncias em pacientes que não poderiam receber aquelas substâncias, pacientes com doenças sistêmicas, e que vão dar aí um problema para esse paciente depois difícil de tratar, né? E que ele não tem a dimensão disso. Quem tem que ter essa dimensão, quem tem que ter essa noção, é o profissional que indica. Então, é isso. Na ânsia de vender, né, na ânsia de ter esse sucesso de vendas, a gente acaba intercorrendo aí num erro básico, que eu acho que o ponto principal de qualquer consulta, não só de harmonização, mas a nossa, que é a anamnese. Que é a anamnese, né? Então, enquanto a gente não entender que primeiro eu preciso saber quem é aquele paciente, conhecer a anatomia onde eu vou navegar, não dá para fazer. A gente tem um grande congresso de odontologia, né, todos os anos, que é o CIOSP em São Paulo, que é o maior congresso de odontologia da América Latina. E nós sempre brincamos que a área ali da estética, dos injetáveis, é a área mais chique, né? É o classe A do congresso, onde tem os maiores estandes, é onde você vê esse reflexo. Eles investem muito. Eles investem muito. A indústria dos injetáveis investe muito hoje, né? Nesse marketing, nessa propaganda, o que reflete o que a gente teve no congresso agora, teve até uma pesquisa. Quantos estandes de estomatologia tinha no congresso lá com 1.000 estandes, acho que tinham 3 lugares que vendiam produtos de estomatologia, e que eram desse tamanhozinho, né, que fizemos procurar uma agulha no palheiro. E isso mostra também, eu acredito que você pode responder melhor, também uma busca do paciente hoje muito mais por estética do que por saúde, né? Então, assim, eu acho que o paciente também está o cliente, o paciente, ele está também numa busca muito grande pela estética.
Sim, eu posso falar que no consultório eu acredito que em torno de uns 70%. Mas a nossa responsabilidade que está ali frente à pele, quantas lesões eu detecto fazendo uma toxina? Câncer de pele, olha, essa lesão você tem que retirar. Não foi de consulta, ela estava lá fazendo um procedimento, tá? Então, a gente tem que ter esse olhar para o todo, e não para aquilo que você vai realmente ali fazer um procedimento estético. Então, quando você pensa no paciente, você pensa na qualidade da pele, eu gosto muito, eu acho que é igual você falou que o médico está assim, então lá na clínica, para não ter esse problema financeiro, porque é difícil marcar uma consulta para saber o que você vai fazer. Então, por que às vezes as outras especialidades estão entrando? Porque imagina, pagar uma consulta para um médico, isso eu já fui muito criticada, para saber o que você tem que fazer para uma coisa que está te incomodando esteticamente, né? Então, vamos fazer uma avaliação. Eu vou avaliar o todo, tá? Tá lá, olha, o que te incomoda primeiro? Não é o que eu tô vendo, é o que você está incomodada, pronto. Então, é isso. A partir daí, tá bom. Então, vamos ver isso que te incomoda, faz isso daqui não te incomoda, mas pode gerar isso, ou fazer isso, pode se resolver com isso e pronto, o paciente vai decidir o que eu faço, o que te incomoda primeiro. O menos é mais. Você não vai usar 10 seringas de uma vez. Você vai usar 2 ou 1. Depois, se precisar, deixa isso acomodar. A gente faz mais um pouquinho. Então, essa naturalidade, você olhar a pessoa bem, sem ver que ela fez algum procedimento, eu acho que isso é muito importante. É importante e um grande diferencial, né? Ir além, né, daquilo que é a queixa ali do paciente, que é a estética. Né? Eu creio nisso. É que às vezes as pessoas olham o procedimento. Eu tô com esse sulco, ou eu estou com essa ruga. Mas e a qualidade da pele? Eu falo, a pele é sua roupa. Ela vai chegar até os seus 100 anos. Você cuida dela, entendeu? Não é só preencher, não é só diminuir o movimento para não dar ruga estática. Olha a sua pele, as manchas, os poros, isso é importante. Né? Nós falamos aqui sobre procedimentos estéticos, sobre lesões bucais, sobre as harmonizações faciais, sobre a responsabilidade técnica dos profissionais. E nós queremos trazer aqui no Momento Notícia algo que mexeu até muito conosco no diagnóstico, que foram pacientes que começaram a aparecer nos nossos consultórios com lesões bucais. E como bons estomatologistas, né, nós conduzimos ali por um tempo, né, realizando citologia esfoliativa, tratando como candidíase, achando que pudesse ser alguma doença autoimune, né, alguns casos foram até realizados a biópsia. E nós, como dentistas, não tínhamos nos atentado sobre a possibilidade de que aquele paciente pudesse estar tendo algum estomatite por contato, que eu imagino que é muito comum na dermatologia, principalmente que esse mundo aí do uso de muitos cremes, né, chinês, coreano, né, e começando muito cedo, né, os adolescentes, então eu imagino, já tive na minha casa lá com as filhas, né, daquelas vermelhidões, das dermatites de contato. E nós tivemos aí essa notícia na mídia social, que até nós fizemos parte aí dessas primeiras dentistas, né, que nos posicionamos sobre a presença de componentes ali no creme dental que foram responsáveis, né, por essa lesões de estomatite na cavidade bucal, né? E como que você vê isso daí, doutora Marília? Então, realmente, né, essa notícia foi polêmica, envolvia aí uma marca grande de cremes dentais, que hoje é, sim, a campeã de venda dentro dos cremes dentais e que tem produtos excelentes no mercado, isso não é discutível, mas que houve uma troca na formulação e a gente começou a ter ali as reações, provavelmente de hipersensibilidade, a esta pasta de dente específica. E o que chamou a atenção num primeiro momento foi isso. Veio um paciente, outro, e a gente levando para dentro daquilo que é mais possível, né?
Mas quando a frequência começou a aumentar, esse é um papel do estomatologista, né? Então, aumentou a frequência, as lesões com o mesmo padrão, opa, alguma coisa está acontecendo. E se eu continuar agindo da mesma forma que eu estou agindo aqui e não está dando certo, então vamos pesquisar, vamos entender o que estava acontecendo. E aí foi quando surgiram as primeiras suspeitas, a gente foi fazer os testes de hipersensibilidade e vimos aí que sim, era reação à pasta dental e ao mesmo tempo que estava acontecendo lá dentro do nosso consultório, estava acontecendo em vários outros consultórios do Brasil, foi quando a Anvisa resolveu soltar a nota técnica, né, notificando mesmo de que aquele produto naquele momento precisaria ser retirado do mercado, reformulado e hoje já retornou. Então, assim, ter essa percepção de que às vezes as coisas estão acontecendo na nossa frente e a gente não está prestando atenção, que foi o início ali, né? É importante esse detalhe. Nós tivemos pacientes que tiveram dermatite perioral, lesões na mão, né? Porque quando ele vai enxaguar, então assim, e que a maioria deles foram em dermatologista, otorrino, e que ninguém sabia o que era. Nós chegamos a ter pacientes até hospitalizados. Então, hoje nós estamos publicando um trabalho agora recente, nós fizemos a submissão desse trabalho, que esse componente, ele está presente em outros cremes, não é específico de uma marca, né? E que é um componente igual eu posso ter alergia à bijuteria, que tem uma parcela da população que tem, e eu posso ter também uma hipersensibilidade, uma alergia, né, vamos chamar assim, a esse componente que tem, não só esse, né, são vários outros que tem, tem pessoa que tem da canela, que tem do lauril sulfato de sódio, tem vários outros produtos que a gente... E tem que lembrar sempre que isso pode vir ao longo dos anos. Não quer dizer que seja agora. Você tem que fazer a anamnese e você vê o passado. E você pode sensibilizar uma bijuteria com 50 anos de idade. A esmalte. A esmalte dá muita lesão perioral. Né? O batom nos lábios. Né? Não, mas eu uso esse batom tem 10 anos. De uma hora para outra ele pode vir. Pode vir a ter. Mais uma vez, a importância do diagnóstico e estar atento aos sinais. Né? Nós estamos encaminhando já aí para o final e para a gente ouvir um pouco mais vocês, eu gostaria que vocês compartilhassem alguma experiência que marcou aí a trajetória de vocês e que possa compartilhar e ajudar aí no crescimento, né, das pessoas que estão aí escolhendo uma carreira, que estão buscando aí uma direção, né, dentro de uma especialidade. Dentro da medicina, eu acho que quem está escolhendo a medicina, ele deve, além de tudo, olhar o outro. A medicina te ensina a ver a doença, não ensina a ver o doente. Tá? Então, diferencia muito o ver o doente, o acolher, o parar, o ouvir, o saber da história, que é a anamnésia, estar disponível, doar. Poucas pessoas hoje têm ele quer fazer medicina porque diz que tem emprego onde ele for e ganha bem. Esse é o primeiro critério. Mas não, a medicina, ela é o olhar o outro. Quer ser um bom médico? Olhe o outro, se dedica, tá? É dedicação. Então, é isso que eu sonho para essa próxima geração, que está, às vezes, um pouco distorcida né, em relação a isso. Eu acho que tanto na odontologia quanto na medicina, em várias especialidades. Pensando assim, o que na minha experiência que fez eu mudar, né, e que hoje seria um conselho, né, eu acho que quem escolhe fazer odontologia hoje ainda tem aquela ideia do retorno financeiro ali um pouco imediato nos primeiros anos de formação. E isso não é verdade. Isso não era verdade nem quando eu fazia odontologia e não é verdade agora. E não vai ser verdade, eu acho que no futuro. E o que eu entendi é que para você ter o tão almejado sucesso profissional e sucesso financeiro, existe um percurso, existe um caminho, existe um tempo, existe dedicação, existe estudo, e que isso vai anos. É isso mesmo. Essa geração, eles não têm paciência
eles não entendem a importância da experiência do caminhar, né? Então, isso é algo que eu trago muito forte, assim, quando eu tô dando aula e tudo, de que, gente, esse imediatismo que hoje a gente vive nas redes sociais, na internet, na vida, ele tá presente, mas ele não é a vida, né? A gente não fica rico do dia pra noite. A gente a vida profissional, ela não é construída dessa forma. Perfeito. Então, bons profissionais precisam ter experiência e essa experiência requer um percurso, né? Então, caminhar esse percurso com gosto é o que vai fazer a diferença. Muito bom. Lembrando que o que discutimos aqui, ele tem um caráter informativo e é a nossa visão profissional, que cada paciente precisa ser avaliado por um profissional especialista. Eu quero agradecer a doutora Marília e a doutora Maria Cristina por esse tempo aqui precioso, esse bate-papo. Se pudesse, a gente ficava aqui. Agora eu entendi. Foi super gostoso. Porque que os podcasts duram 2 horas e meia, 3 horas. E a gente querendo limitar o nosso tempo, mas vamos aí seguir o nosso programado. E queria que vocês falassem aqui como que as pessoas podem encontrar vocês, redes sociais, ou o nome aí da clínica que vocês trabalham. Bom, rede social eu não alimento. Mas tem a Dermac. Tem, a clínica tem o Instagram da Clínica Dermac. Pessoalmente, assim, a minha vida é tão corrida, eu tenho 1000 atividades que eu acho que Instagram rouba tempo. Então, eu não tenho tempo de ficar, nem de fazer conteúdos, nem de apresentar, não. Eu sou da geração mais antiga um pouco, mas a clínica, sempre que tem alguma coisa, alguma novidade, é o Instagram da Clínica Dermac. Muito obrigado. Bom, no meu caso, a gente tem, né, em conjunto o projeto, uma página no Instagram, que é o Estomatologia Uberlândia, que somos eu e a Kellen, à frente ali da página, trazendo conteúdo sobre estomatologia. E tenho a página profissional, Marília Estomatologia, que traz ali a minha rotina diária, né, o meu trabalho mesmo, enquanto estomatologista no Instagram e nas outras redes sociais também, utilizando o mesmo @, pode encontrar no LinkedIn, enfim, nas outras redes. Se você gostou desse episódio, curte, compartilha com outros profissionais aí de saúde, com os familiares. Esperamos você aqui novamente nos próximos episódios. A informação qualificada, ela vai proteger o paciente e fortalecer os profissionais. Aguardamos vocês nos próximos episódios.